Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Heloísa e hoje eu e minha equipe, composta por Diego, Rafaela, Kevson e Laiane, vamos falar um pouco sobre a obra O Cortiço. E para começarmos a falar desse livro, vamos conhecer um pouquinho o autor dele, Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo nasceu em 1857 aqui em São Luís do Maranhão. Ele era uma criança instruída e inteligente e desde muito cedo aprendeu a ignorar o moralismo brasileiro, pois a sua mãe se separou de seu marido para ficar com o pai de Aloysio de Azevedo, que era um diplomata português, e o divórcio no Brasil não foi aprovado até 1977. Então, uma atitude dessa de deixar o marido para ficar com outro, provavelmente por amor, não era vista com bons olhos no século XIX. Por conta disso, Aloysio aprendeu a desprezar esse moralismo da sociedade. Quando ele se tornou adulto, ele seguiu uma profissão onde ele pudesse expressar todas as suas opiniões. Ele se tornou jornalista e também caricaturista. E mais ou menos nessa época, ele ascendeu como escritor. Aloysio foi um dos primeiros escritores brasileiros a ter como renda a venda de suas obras e de seus escritos. Além de escritor, Aloysio teve uma carreira diplomática que o levou a diversos países, como o Japão, a Itália, o Paraguai, a Argentina. Em 1910, ele se mudou para Buenos Aires, onde morreu dia 21 de janeiro de 1913. O movimento artístico e literário naturalismo dispõe de uma radicalização do realismo, que se enraiza no determinismo e no objetivismo científico, onde o homem é visto sob a ótica do animalesco e do sensual, enfatizando as patologias sociais. Nessa conjuntura, o enredo arquitetado em O Cortiço é bastante típico dessa estética. Por exemplo, o naturalismo visa trazer locais sujos e pobres, o que se constata na passagem do capítulo 1, abre aspas. E naquela terra, encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Dessa maneira, é descrito o nascimento do cortiço, que é personificado por toda a narrativa. Ainda com esse trecho, se concatena uma outra característica, a de apresentar personagens de classe social baixa, tendo em vista que a maioria dos moradores do cortiço são lavadeiras, pessoas marginalizadas, etc. Outro sim, cabe lembrar que o homem é concebido através da zoomorfização. Abre aspas. E cada verso que vinha de sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio, e o firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, um desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Dessa maneira, nota-se que Rita Baiana é comparada a uma pomba e que existe a atribuição de verbos referentes a animais ao personagem firmo. Ainda nas características, cabe ressaltar o determinismo consolidado no personagem Jerônimo, que a priori é erudito e refinado, e a posteriori é proditor e alcoólatra. Além disso, a personalidade tão esférica da personagem Pombinha, que no início é marcada pela doçura, uma figura extremamente angelical e que depois surpreende o leitor ao se tornar uma mulher firmada na lascívia. Olá! Aloysio de Azevedo, assim que ele regressa para São Luís, ele busca sustentar sua família através da literatura. Assim, ele escreve algumas de suas obras literárias, como Uma Lágrima de Mulher e O Mulato. Bem recebido pela corte, ele decide retornar ao Rio de Janeiro, que era onde ele estudava, para ganhar a vida como escritor. Lá, ele escreve obras de grande notoriedade literária, inclusive O Cortiço. Para ele escrever O Cortiço, o Aloysio de Azevedo ele visitou diversas instalações no Rio de Janeiro para analisar atentamente os costumes, as relações e o diálogo dos seus respectivos habitantes. O Aloysio de Azevedo ele tem algumas características próprias que ele deixa bem marcado nos seus livros, inclusive no Cortiço, que é a meia obra para representar o naturalismo por conta das suas características. Nelas estão a representação de sentimentos dos indivíduos como sentimentos animalescos, uma super descrição de fatos, uma linguagem simples e, além disso, temas como promiscuidade, adultério e prostituição.
A obra ela tinha como objetivo principal demonstrar o preconceito muito acentuado naquela época, a segregação racial e a natureza humana da forma mais grotesca possível. Ela é uma obra voltada para pessoas que estavam perdendo o interesse pelo romantismo, que era o movimento passado, e queriam algo novo, no caso, o naturalismo. Os principais temas abordados na obra O Cortiço são a ambição, consolidada no personagem João Romão, que almeja por riqueza de maneira filáusia e inescrupulosa, a exploração do homem pelo próprio homem, de maneira decadente e degradante, o que é nítido nas relações entre os locatários do cortiço, que são vistos sob uma perspectiva instintiva. A patologia sexual, tendo em vista que o livro apresenta a síncope do casamento, o adultério, a prostituição, entre outros. A desigualdade social, que é reforçada através da discrepância entre a casa do Miranda e o cortiço. Destarte, conclui-se que o acervo literário configura uma crítica social e que trata-se de um retrato revelador da sociedade brasileira do século XIX. O livro Cortiço trata sobre as vozes enunciadas. No caso das vozes enunciadas, temos como, no caso, João Romão. João Romão ele era um português, dono do cortiço, da venda e da pedreira. Bentoleza era escrava, amante de João Romão, que trabalhava para ele. Miranda era uma português que casada com Estela e vivia, no caso, ao lado do cortiço. E, no caso, Estela, ela era esposa infiel da portuguesa Miranda. E Zumira era filha da Estela e da Miranda, além da esposa de João Romão. O outro é Jerônimo. Jerônimo era um português que administrava a pedreira de João Romão e logo depois ele teve um caso com a Rita Baiana. Rita Baiana era uma mulata sedutora do cortiço e logo depois ela teve também um caso com o Firmo, mas logo mais tarde ela teve um caso com o Firmo, mas logo mais tarde ela teve um outro que era Jerônimo. E o outro é Piedade. Piedade era esposa de Jerônimo, que ao descobrir a traição, ele se entregou para o alcoolismo. Firmo era amante de Rita Baiana, ele foi morto pelo português Jerônimo. E Pombinha era uma moça bonita, discreta e educada, só que no caso ela teve influência para a prostituição, que no caso essa influência foi pela prostituta Leonie. E Libório era um habitante miserável que vivia no cortiço solitário e ele, no caso, vivia como um mendigo. O Cortiço é um romance naturalista que se passa no final do século XIX, no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Botafogo. A obra possui um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, e um tempo cronológico com alguns flashbacks. O livro se inicia com João Romão, a representação do capitalismo na obra. João Romão possui a personalidade mau caráter, sovina, ambiciosa e que tem a pretensão de enriquecer a qualquer custo. Ele trabalha numa vendinha que pertence a um português que sai do Brasil e deixa a quitanda para ele como forma de pagamento. E João Romão, capitalista do jeito que ele vê aquilo como uma oportunidade de negócio e começa a trabalhar arduamente para que aquilo dê certo. Aí ele conhece a Bertoleza, que é uma escrava que trabalha na rua, perto de João Romão, vendendo comidas que ela mesma fazia. E ele começa a fazer amizade com Bertoleza e aos poucos vai ganhando a confiança dela. E ela diz para ele que está guardando um dinheiro, que está fazendo as economias para comprar sua carta de alforria. E ele, já de olho ali no dinheiro, diz que vai comprar a carta de alforria dela e compra uma carta falsa, uma carta mais barata, e com o resto do dinheiro ele compra palmos de terrenos para construir outras casas. E é aí que começa a construção do cortiço, né? Ele até compra uma pedreira para não ter que gastar com material. E o cortiço era um conjunto de casas construído com madeiras velhas, sem condições de higiene, sem condições de segurança, e que moravam famílias inteiras lá.
E era justamente isso que ele queria, né? Ele queria que cada vez mais gente morasse naqueles cortiços para que ele pudesse ter o dinheiro daquelas pessoas. Além dele, tem outros personagens, né? Como Miranda, que tem um sobrado em frente ao cortiço que está sendo construído. E diferentemente do João Romão, o Miranda ele não representa o capitalismo, apesar de ter muito dinheiro. Ele representa, sim, a ascensão da burguesia. Inclusive, ele fica chateado com aquele cortiço com um monte de gente pobre crescendo bem embaixo do seu sobrado. O Miranda ganha o título de barão e João ali, que é meio rival de Miranda e ambicioso do jeito que ele é, fica morto de inveja. Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer status, ele quer títulos, assim como Miranda, e ele começa a trabalhar fervorosamente para isso. Além deles, temos também o Jerônimo, que é um português contratado de João Romão na pedreira. Jerônimo é a representação do cara trabalhador na obra e acaba se apaixonando pela Rita Baiana, que é a representação da mulher brasileira, que é uma mulher bonita, uma mulher com curvas, uma mulher alegre. E como a Rita Baiana mora no cortiço, Jerônimo começa a frequentar esse lugar também. Só que, na obra, o cortiço é a comprovação de que o homem é influenciado pelo meio em que ele vive. Jerônimo, depois de começar a frequentar aquele lugar, ele vai mudando. Ele que era um trabalhador assíduo, para de trabalhar, vira preguiçoso, ele vira até assassino. E a Luísa de Azevedo, como bom naturalista que ele é, ele usa o cortiço para comprovar que o indivíduo é um produto do meio em que ele vive. E enquanto isso, João Romão, interessado em ter mais e mais dinheiro e parecer cada vez mais com Miranda, ele decide que vai se casar com a filha de Miranda. Mas tem um porém, ele está amasiado com a Bertoleza, ele mora junto com ela. Mas mesmo assim ele começa com esse relacionamento. E assim, no fim do livro, João Romão continua com seu mau caráter, com sua ambição, e a Bertoleza, a pobre da Bertoleza, quando descobre que João Romão comprou uma carta de alforria falsa e descobre tudo o que estava acontecendo, ela se mata enfiando uma faca em si mesma e rasgando o seu próprio ventre. E assim termina a obra O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Em relação aos costumes vistos na obra, temos a prática excessiva do sexo, né, que na maioria das vezes era usada não somente para a obtenção do prazer, mas também em troca de outras coisas. Como exemplo, temos a Leocárdia, né, que trai o seu marido por um coelho. E temos também a prática do adultério, né, a traição é algo bem característico que a gente percebe na obra, onde o Jerônimo acaba traindo e abandonando a sua esposa, por Rita Baiana. Como outro exemplo dessa prática é a traição feita pela esposa do Miranda, né, que o traía com funcionários e empregados. Destaca-se também a mistura de culturas, né? Quando estrangeiros vinham para cá, eles eram, com o passar do tempo, abrasileirados, né? Eles passavam a ter o sotaque brasileiro, a falar gírias, expressões, entre outros. Os problemas sociais citados na obra Aloísio de Azevedo, do livro O Cortiço, tem como retratar um modo de temas bastante abrangentes, que pode se ver em hoje em dia. No caso, a escravidão, a homossexualidade, a diferença entre o brasileiro e o português imigrante. E assim, o autor ele tenta ter como um modo de expor sua visão crítica, que no caso, os problemas que apareciam naquela época que vivia. Na obra, existem 3 papéis ao qual a mulher exerce. O primeiro é o papel de objeto, sendo usadas, aviltadas e sofrendo diversos tipos de humilhação, que é o caso da Bertoleza e da Piedade. O segundo papel é o papel de sujeito, né? É aquele que a mulher independe do homem, que é o caso da Leônia e da Pombinha, ao qual elas conquistam essa independência através da prostituição. E o terceiro é o papel tanto de objeto como de sujeito, simultaneamente, né? Que é o caso da Rita Baiana, uma mulher de espírito livre, mas que também se torna amante de Jerônimo, e a partir daí ela acaba se submetendo a diversos tipos de situações. Podemos destacar também que as relações entre os homens na obra são relações de superioridade, de rivalidade, que acaba gerando brigas e mortes. O Cortiço é uma obra essencial para a melhor compreensão do naturalismo.
já que é uma obra que melhor representa o movimento por conta das suas características que estão bem consolidadas, assim sendo uma leitura considerada por muitos como obrigatória. Visto isso, a nossa equipe recomenda o livro para uma melhor compreensão do movimento literário.